uma carne bem suculenta, dessas aí que vocês estão vendo aí na imagem. Dá vontade de dar uma mordida, né? Então nós vamos falar hoje sobre as proteínas. Esta molécula que é pedida para você consumir quando você começa a fazer academia. Então quando você começa a fazer academia, essa é a molécula que é pedida para você consumir em maior quantidade. Mas afinal de contas, o que são proteínas? Proteínas é um composto orgânico mais abundante no planeta, ou seja, a maioria das coisas que vemos são formadas por proteínas. Então vamos lá para a gente ver como é formada essa proteína. Essa proteína são formadas por isto mesmo, aminoácidos. Agora complicou. E o que são aminoácidos? Aminoácidos são formados por o grupamento amina e pelo grupamento carboxila, ou seja, uma molécula formada por esses dois grupamentos. E esses dois grupamentos, que a carboxila é chamada de ácido, certo? Ela vai formar então o que nós chamamos de aminoácidos, certo? Que é essa moléculazinha que vai ter o grupamento amina mais o grupamento carboxila, formando então o famoso aminoácido. O aminoácido, eles vão se juntar. Então eu tenho aí dois aminoácidos. Esse aminoácido, ele vai primeiro, eles vão pegar uma parte da molécula do grupamento carboxila com outra parte do grupamento amina, e ele vai acontecer uma desidratação, perdendo então água. E o nome disso se dá ligação entre aminoácidos, chamada de ligação peptídica. Resumindo, ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos. E as proteínas serão formadas por vários aminoácidos, ou seja, vão ser formadas por várias ligações peptídicas. Vamos lá para a estrutura das proteínas. Então, vamos ver aqui as principais estruturas proteicas. Vamos ter esses quatro tipos de estrutura: a estrutura primária, a estrutura secundária e a estrutura terciária e quaternária. A estrutura primária ela vai ser formada somente com aminoácidos e outras substâncias, como por exemplo, vamos ter dois tipos: a alfa-hélice, formado principalmente por aminoácidos, e a beta-pregueada, certo? Que vai ser formado por elementos que não são aminoácidos, como por exemplo o enxofre, formando o que nós chamamos de pontes de sulfetos. A junção entre dois tipos de estruturas primárias, como por exemplo a alfa-hélice e a beta-pregueada, formará a estrutura secundária. As estruturas secundárias, por sua vez, elas irão formar a estrutura terciária. E a estrutura terciária irá formar a estrutura quaternária. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma estrutura quaternária, como por exemplo o radical Herme. O radical Herme ele vai estar presente lá no sangue, certo? Vai ter ali não vai ter um composto chamado de ferro, o ferro mais, certo? E o que vai acontecer ali? O ferro ele tem uma afinidade com o oxigênio, então a função do radical Herme é capturar o oxigênio, ok? Lá na sua corrente sanguínea. Vamos lá para a desnaturação da proteína. Desnaturar significa perca da função. Quando se trata em proteína, quando eu digo que é desnaturar, estou dizendo que ela vai perder a função. Dois fenômenos importantes vão fazer então isso que nós chamamos de mudança ou seja, a desnaturação. Primeiro, a temperatura e a mudança de pH, ou no caso, o acrescimento de sais. O que vai acontecer na desnaturação? Vai acontecer a quebra das ligações fracas e, consequentemente, ela muda a estrutura.
podemos ter dois tipos de desnaturação. A desnaturação reversível, que é aquela que quando volta ao ambiente normal, ela volta a funcionar, volta à sua funcionalidade. Ou, no caso, vamos ter também a irreversível. Certo? Vou dar um exemplo de uma desnaturação irreversível, como por exemplo, quando você pega um ovo e você cozinha o ovo. Quando ela voltar para a temperatura normal, esse ovo não vai voltar mais a ser como ele era antes. Certo? Então, sobre proteínas, essa primeira parte. A segunda parte é falar sobre enzimas, que aí nós vamos ver sobre a questão da ativação da enzima e também do poder de catalisação da enzima. E a nossa videoaula fica por aqui.